Os animais inspiraram os humanos a fazer coisas bem inesperadas. Nossa admiração pelos pássaros nos levou a buscar o voo. Nossa curiosidade sobre a vida no fundo do mar estimulou nosso amor pelo mergulho. Nossa vontade de comer tanto quanto um porco levou ao buffet livre. Ainda assim, existem algumas habilidades animais incríveis que eu acho que a gente nunca vai alcançar. De camarões com socos poderosos a sapos zumbis, esses são alguns dos animais mais incríveis do mundo. Caracol metaleiro. Quão bem você lida com o calor? Eu lido muito bem com ele, afinal passo maior parte do meu tempo nas fazendas de servidores do Fala Sério. E cara, eita lugarzinho quente. Mas mesmo eu não posso competir com esse bichinho do fundo do mar que meio que se assemelha ao seu caracol de jardim. Digo meio que se assemelha porque de outros ângulos parece só uma bolha. De qualquer forma, o gastrópode de patas escamosas, ou caracol vulcânico, vive nas profundezas do Oceano Índico, até cerca de 2,5 km na verdade. E isso é tão profundo quanto 3 Burj Khalifas, o edifício mais alto do mundo, numa reta direto para baixo. Para aproximadamente cada 9 metros abaixo da superfície do oceano que você mergulha, a pressão atmosférica aumenta em 1 atm. Isso significa que a 2,5 km de profundidade você experimentaria cerca de 241 atmosferas de pressão. Tente imaginar a sensação de um elefante pisando no seu pé, mas em todo o seu corpo. Mas se isso ainda soa muito tranquilo para você, considere o fato de que esse caracol de nome apropriado também mora em aberturas vulcânicas. Essas aberturas podem atingir até 750 graus Fahrenheit, que é 3 vezes o ponto de ebulição da água e mais quente que as chamas produzidas por algumas tochas. Isso significa que o caracol vulcânico vive em um ambiente que esmagaria, assaria e ferveria a maioria dos outros animais. Mas então como é que esse bicho aí sobrevive a um tratamento tão cruel? Bem, a explicação tá no metal, e eu não quero dizer no sentido de botar pra quebrar e ser durão. Ou quero também, é que a casca dessa criatura é feita de sulfeto de ferro, o que significa que é literalmente feita de metal. Biólogos marinhos descobriram que o gene da proteína de tolerância ao metal do caracol é 27 vezes maior do que outras espécies semelhantes, o que explica sua capacidade de se transformar em um minúsculo tanque vivo. Em vez de comer, o gastrópode de pés escamosos tem uma grande glândula que absorve bactérias e ferro do ambiente, mantendo-o duro como pregos. Mas apesar da sua incrível resiliência, eles enfrentam a extinção devido às operações de mineração em alto mar, que interferem em seu habitat. Bom, se eles precisarem de um lugar bem quente para ficar, tem espaço aqui na fazenda de servidores. Peixe artista. Todo mundo acha o baiacu fofinho. Esses lindos peixes de cores vivas podem ser encontrados em águas tropicais e subtropicais ao redor do mundo, e são uma das atrações favoritas dos mergulhadores. Como você provavelmente pode perceber pelo exterior rechonchudo, esses peixinhos são bastante indefesos, e sua coloração brilhante os torna fáceis de encontrar. Mas quando agitados, eles são capazes de inflar seus corpos com água e expandir até 3 vezes seu tamanho original. Se isso não assustar os predadores, muitas espécies de baiacus, como o mortal fugo, também são altamente venenosas. Embora sejam aspectos interessantes da criatura, nenhuma dessas peculiaridades é o que torna o baiacu realmente incrível, mas sim o fato de que o humilde baiacu faz arte, e uma arte bem impressionante ainda por cima. Em 1995, descobriu-se que o muito amado baiacu tem um dos rituais de acasalamento mais curiosos do reino animal. Quando um baiacu macho deseja atrair uma parceira, ele procura um trecho relativamente intacto do fundo do oceano. Então, usando suas nadadeiras e corpo, ele começa lentamente a criar sulcos e padrões simétricos na areia. Com o passar do tempo, esse padrão toma forma de espiral, formando uma espécie de círculo de lavoura no fundo do mar. Após a finalização das fundações principais, o baiacu começa a adicionar pedras e seixos ao círculo, como uma espécie de decoração. Completar um círculo como esse leva tempo, e o pobre baiacu deve trabalhar 24 horas por dia durante uma semana inteira para fazer isso. E você aí achando que aqueles aplicativos de encontro é que davam trabalho, né? O baiacu precisa investir intensas horas nisso, porque mesmo uma pequena mudança na areia pode resultar em danos à integridade estrutural do círculo. Embora não se saiba o que torna um círculo bom ou ruim para uma peixinha, se presume que o tamanho e a simetria desempenham um bom papel. Eu tentei seguir um pouco do manual do baiacu e infelizmente eu tô no 3º dia e até agora o círculo de latas de lixo ao redor da minha casa não atraiu ninguém.
A rede do ogro. Com o passar do tempo, eu já recebi muitos xingamentos criativos nos comentários aí embaixo. Voz de inteligência artificial. Você imita o André não sei das quantas. Suas piadas são piores que as da Praça é Nossa. Mas nem eu fui chamado de algo tão cruel quanto a pobre da aranha cara de ogro. Mas por que será que esse bicho tem esse nome? Tira isso aí da tela. Sai, sai, sai. Essa rastejadora medonha pode ser encontrada nas florestas da África e na Austrália. Que surpresa. Se esses olhões estão assustando você, tem um motivo. A aranha cara de ogro tem os maiores olhos de todas as aranhas do mundo. E eles são extremamente sensíveis à luz, capazes de absorver 15 vezes mais fótons do que os nossos. Além disso, apesar de não terem ouvidos, elas conseguem ouvir o que está ao seu redor através dos pelos finos das pernas. Ah, mas pra que elas usam essa hiperpercepção? Bom, você vai se arrepender dessa pergunta. Assim como vários parentes dela, a aranha cara de ogro tece uma teia de seda que ela produz a partir de um órgão que se chama fiandeira. A aranha cara de ogro não recua e espera que algo fique preso depois de tecer sua teia. Ela faz algo muito mais horrível. Em vez disso, a aranha cara de ogro cria uma segunda teia menor que segura entre as patas dianteiras. Empunhando essa teia menor, a aranha fica pendurada na primeira teia suspensa no ar. Nesse ponto, ela faz algo sinistro, coloca uma isca embaixo dela, uma isca de cocô. Isso mesmo, a aranha evoluiu para que seu próprio excremento cheire como uma comida deliciosa para sua presa. Quando um inseto desavisado passa por baixo, a aranha cara de ogro cai em cima dele usando a teia menor como rede. Ela prende a pobre criatura se contorcendo sob essa teia, que então se funde à sua pele, tornando a fuga uma impossibilidade total. Nessa hora, a aranha ogro injeta um veneno ácido em suas presas que derrete suas entranhas. A caçadora então engole a sua pobre e indefesa vítima. Como se essa não fosse uma maneira horrível de morrer, em primeiro lugar, imagine saber que você tá lá porque foi enganado com cocô. Linguarudo. Você já ficou tão irritado com algo que teve vontade de bater a cabeça contra a parede? Mas não tem nada demais nisso. Os pica-paus fazem isso milhares de vezes por dia. Eles são pássaros pequenos e coloridos que podem ser encontrados em todo o mundo e são mais conhecidos por serem as britadeiras do reino animal, passando seus dias bicando vigorosamente buracos em árvores. Eles fazem isso para esculpir ninhos e também para devorar quaisquer insetos que possam encontrar sob a casca das árvores. Se isso parece trabalhoso, bem, você claramente não é um pica-pau. Esses pássaros incríveis são capazes de atingir uma árvore com o bico até 20 vezes por segundo. Isso é para deixar qualquer headbanger em show de metal no chinelo. Apesar de normalmente pesar menos de 450 gramas, um pica-pau pode esculpir um ninho perfeitamente redondo, grande o suficiente para acomodá-lo em apenas alguns dias. O crânio de um pica-pau redistribui o impacto desse martelar por todo o corpo, para que nunca acabe com uma dor de cabeça terrível. Depois de bicar esses buracos, o pica-pau estende a sua longa língua para dentro da árvore, sugando qualquer inseto delicioso que ele encontre dentro dela. E ele é capaz de fazer isso porque a língua de um pica-pau normalmente tem o dobro do comprimento do bico, dando a ele algumas habilidades invejáveis para um beijo francês. Totalmente estendida, essa língua pode se esticar até 13 centímetros do bico. Agora, você pode olhar para essa pequena criatura à sua frente e se perguntar de onde vem toda essa língua. Bom, essa língua incrivelmente longa, na verdade, se enrola dentro do crânio. A língua de um pica-pau não continua na garganta, como a maioria dos animais, mas na verdade se enrola para cima e para trás, entre o crânio e a parte de trás da cabeça. Sendo uma espécie tão prolífica, existem dezenas de pica-paus com suas próprias peculiaridades. Os pica-paus das bolotas, por exemplo, criam o que se chama de celeiro. Estas são velhas árvores secas onde eles abrem buracos, nos quais podem armazenar milhares de bolotas. Pense nisso como transformar uma árvore velha e morta em sua própria máquina de venda automática. Fico feliz que essas aves sejam lembradas por essas curiosidades, e não por aquele filme horrível do pica-pau. Chifres de refrigeração. Aqui vão minhas 3 dicas para vencer o calor no próximo verão. Use roupas arejadas, beba muitos líquidos frescos e crie enormes chifres de 2,5 metros de comprimento. Não tá botando fé, né? Bom, vamos aprender sobre os Watusi. O Watusi é uma raça de gado cuja linhagem remonta ao Antigo Egito, com seus ancestrais representados em antigos hieróglifos. Sabe-se que essas novilhas pesadas chegam a ter quase 1,80 m de altura e pesam cerca de 725 kg. Tanto
tanto quanto 15 barris de cerveja. Uma quantidade considerável desse peso vem de seus enormes chifres, que são alguns dos maiores do reino animal. Essas armas intimidadoras podem medir impressionantes 2,5 metros de comprimento, com uma circunferência de 76 centímetros. Embora isso possa ser enorme, não é nada comparado aos maiores chifres de Watusi já medidos. Este é o Sitiwuri, que em 2004 entrou no Guinness, o livro dos recordes mundiais, como o animal com os maiores chifres. Os perigosos perfuradores do Sitiwuri mediam 102 centímetros de circunferência. Imagine que você andasse por aí com braços de 1,5 metro de comprimento e mais grossos do que bolas de basquete, para ter uma ideia do que o velho Uri estava lidando. Curiosamente, os chifres de um Watusi não têm forma fixa e cada vaca é diferente. É por isso que alguns se curvam, enquanto outros simplesmente se projetam. Além disso, os chifres de um Watusi nunca param de crescer. Isso significa que o tamanho costuma ser um bom indicador da idade do Watusi. Apesar de todo o seu tamanho e dos enormes chifres, o Watusi não precisa comer muito para sobreviver. Acredita-se que essa característica, juntamente com a característica secreta de seus chifres, tornem os Watusi particularmente adequados para os rigorosos verões africanos. Qual é esse segredo? Bom, os chifres de um Watusi são como um ar-condicionado. Um Watusi é capaz de canalizar sua temperatura corporal através dos chifres, que então irradiam para fora como uma espécie de sistema de expulsão de calor. Eles conseguem fazer isso porque, ao contrário de muitos outros animais, os chifres de um Watusi realmente têm vasos sanguíneos dentro deles, que são capazes de transportar calor por todo o corpo. Isso certamente é mais eficiente do que o chapéu de ventilador elétrico que eu construí no verão passado. Tem umas marcas de queimadura na minha cabeça que não saíram até hoje. Bom, talvez um ar-condicionado portátil não seja a sua praia e você se interesse mais em criar redes perigosas. Qual dessas habilidades animais insanas você gostaria mais de ter? Conta pra mim aí nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever para receber mais conteúdo incrível. Então, o que é que a gente tem pela frente? Achatado. O linguado entra no bar. Aí o barman olha pra ele e diz: lá vem aquele cliente chato de novo. Minhas habilidades pra piada ruim estão ficando cada vez mais afiadas. Bom, de qualquer forma, esse é o linguado, e ele é um camarada bem estranho. Existem 822 espécies conhecidas desses peixes prolíficos, e eles podem ser encontrados em água doce e oceanos ao redor do mundo. Embora sejam frequentemente chamados de linguados, isso não é totalmente correto. Todos os linguados são peixes chatos, mas nem todos os peixes chatos são linguados. Agora que essa lição de etimologia marinha acabou, vamos falar de alguns peixes estranhos. Como o nome sugere, o peixe chato é um peixe incrivelmente fino e achatado, quase parecido com uma panqueca nadando. Essa forma permite que eles se pressionem contra o fundo do mar. Suas cores arenosas os ajudam a se misturar, mas alguns peixes chatos também se enterram de leve, permitindo que eles se escondam facilmente de predadores. Essa habilidade também é ótima para caçar presas sorrateiramente, como se fosse o próprio fundo do oceano subindo para prendê-los quando eles menos esperassem. Embora possam não parecer construídos para velocidade, na verdade são nadadores incrivelmente ágeis. Usando uma barbatana na parte inferior do corpo, um peixe chato é capaz de se lançar como uma catapulta. Ao mesmo tempo, o peixe espelha uma explosão repentina de água para baixo, o que significa que ele é capaz de dar esse ataque aí debaixo d'água. Visto que eles passam tanto tempo pressionados contra o fundo do oceano, ambos os olhos do peixe chato estão localizados no topo da sua cabeça, o que lhe dá uma visão completa dos seus arredores, e também uma expressão bem boba. Mas o que é mais estranho é que a maioria dos peixes chatos não nasce assim. Em vez disso, eles se assemelham a peixes comuns na infância e lentamente desenvolvem sua forma. Isso é mais perceptível no rosto, porque seus olhos migram pelo crânio ao longo de várias semanas. Em algum momento vão parar no topo, e a minha ex achava que eu tinha os olhos tortos. Voltando à vida. Ao longo da história, o homem ficou obcecado com a ideia de voltar dos mortos. Em busca dos segredos da vida eterna, alguns procuram a ciência, enquanto outros buscaram as artes das trevas. Acontece que a resposta foi esse cara aqui.
O sapo pé de pá é um pequeno sapo norte-americano, normalmente encontrado a leste do rio Mississippi. Ele leva esse nome porque tem um pequeno espigão preto nas patas traseiras. Esse espigão é feito de queratina, a mesma proteína que compõe nossas unhas e cabelos. Usando esse espigão ou essa pá, o sapo é capaz de cavar buracos de ré no chão, mas o que muita gente não percebe é que ao fazer isso, na verdade o sapo está cavando a sua própria cova. Isso porque o sapo pé de pá pratica uma forma extrema de brumação, que é como a hibernação dos animais de sangue frio. Ao se enterrar, o sapo pé de pá se compacta em uma bola apertada e excreta um fluido de seu corpo. Esse fluido endurece em uma casca e esse processo desidrata quase completamente o sapo. O sapo então entra em uma espécie de estase, onde seus processos biológicos desaceleram até que fiquem prestes a parar completamente. Durante os meses que passa no subsolo, o sapo fica em estado de morte, imóvel, encasulado e essencialmente sem vida. Mas algo incrível acontece durante a estação das monções. À medida que a chuva cai e a umidade penetra no solo, a câmara do sapo amolece e a umidade penetra em sua pele. Isso permite que o sapo respire novamente e acorde da sua pseudo-morte. É por isso que muitos apelidaram essa notável criatura de sapo zumbi. Depois de despertar, o sapo pé de pá emerge do chão para acasalar. E embora toda essa coisa de voltar dos mortos possa parecer sua característica mais interessante, eu seria realmente negligente se não deixasse você ouvir o chamado de acasalamento absolutamente bizarro. Sério, ele soa como se fosse alguém tentando imitar um sapo. Depois do acasalamento, o sapo pé de pá volta a se enterrar no solo, voltando ao seu longo sonho de morte. Cara, ainda bem que não criam esse bicho aí como animal de estimação. Imagina como ia ser desconfortável ter que explicar pro Enzo que o sapo dele morreu, mas que vai voltar daqui a uma semana. Camarão pugilista. Esse é o camarão mantis. Não parece nada demais, né? Bom, fica atento aí. Em 2 minutos, você vai rasgar seus pôsteres do Homem de Ferro e colocar um pôster do camarão mantis no lugar, porque esse bicho é brabo mesmo. Vamos começar com o básico. O camarão mantis é um crustáceo de cores vivas que pode ser encontrado em águas tropicais rasas. Ele tem 8 pares de pernas, 3 para locomoção e 5 para alimentação, que provavelmente faz desse cara aí um pesadelo no buffet livre. Ele tem 2 pares de antenas sensíveis, 5 brancas para respirar e aparentemente tem um gosto muito bom quando frito com manteiga de alho. Mas a característica mais notável deles são os seus olhos gigantes. Esses bulbos gigantescos são capazes de girar e se mover independentemente um do outro, dando ao pequeno camarão uma tremenda amplitude de visão. Esses olhos guardam um segredo ainda mais louco. Eles são alguns dos mais poderosos do reino animal. Colocando em perspectiva, os cães têm 2 cones coloridos em seus olhos, enquanto os humanos têm 3. Isso significa que cada cor que a gente vê é uma combinação do que nossos cones vermelho, verde e azul podem perceber. Um camarão mantis, por outro lado, tem 12. Isso significa que o camarão mantis pode ver 4 vezes mais cores do que nós. Cores que literalmente a gente não consegue ver. E isso inclui até luz nos espectros ultravioleta e infravermelho, o que é útil para caçar presas minúsculas ou camufladas, porque com olhos tão sensíveis não tem como se esconder. E se um camarão mantis te pegar, acabou. Isso acontece porque o camarão mantis tem uma das armas mais brutais do reino animal, um baita socão. Ele tem 2 braços projetados para lançar para frente em velocidades vertiginosas, a fim de perfurar o cérebro da sua presa. Apesar de ter só 15 centímetros de comprimento, estima-se que o soco do camarão mantis tem o poder relativo de uma bala calibre 22. Esse soco é tão rápido que ferve a água ao seu redor e é conhecido por quebrar o vidro. Então, lembra que eu comparei ele com o Homem de Ferro? Acho que tá mais pro exterminador do fundo do mar. Sapo drone. Se você já trabalhou ou morou em um prédio alto, é provável que tenha ficado irritado esperando o elevador. Não seria muito mais fácil se você pudesse simplesmente abrir uma janela e deslizá-la para baixo? Bom, então conheça o sapo planador de Malabar, que em algum momento da história deve ter tido essa ideia aí. O detalhe de que eles realmente se comprometeram com isso. Esse sapo de aparência amigável pode ser encontrado vivendo nas árvores ao longo dos Ghats do oeste da Índia. Como você pode ver aqui, os dedos dos pés deste anfíbio são proeminentemente
extremamente palmados, ainda mais do que os de outros sapos. Essa teia grossa permite que o sapo salte de árvores altas e desça graciosamente. Nas condições certas, o sapo é capaz de planar 115 vezes o comprimento do próprio corpo, o que, para referência, seria como o Batman planando 2 vezes o comprimento de um campo de futebol americano. Esses planadores verdes foram vistos em árvores com até 35 metros, então eles são pequenos aventureiros. Eles desenvolveram essa habilidade para que pudessem viver no alto das árvores e esconder mais facilmente seus ovos dos predadores. Isso também dá ao salto um pouco de sustentação extra, o que, como você pode ver aqui, realmente os ajuda a fugir do perigo. Essa não é a única surpresa que esse sapo tem reservada, porque o sapo planador de Malabar é capaz de produzir uma substância espumosa em seu corpo. As rãs depositam seus ovos nessa espuma e depois a cobrem com galhos e folhas, escondendo ainda mais seus preciosos ovos. Durante a época de acasalamento, quando procuram aquela companhia especial que te faz espumar, a rã planadora de Malabar pode ser reconhecida pelo seu canto único. Meio que soa que nem o predador, né? Se bem que o predador não consegue planar. Eu apostaria meu dinheiro no sapo. Ornitoquê? Quando você ouve a palavra alienígena, que imagens a sua mente evoca? Olhos esbugalhados? Massas de tentáculos? Cérebros latejantes? Bom, eu tô aqui para dizer que alienígenas de verdade têm essa aparência aqui. Isso porque o ornitorrinco é, sem dúvida, um dos animais mais singulares e estranhos da Terra. Parece que a cada década a gente aprende algo novo e esquisito sobre esses pequenos diferentões. Mas vamos começar do começo, né? Algumas semanas após a postura, um bebê ornitorrinco vai eclodir de um ovo. De cara, isso já é estranho, porque o ornitorrinco é um mamífero. Existem 3 tipos de mamíferos: os eutérios, que incluem animais como humanos e cachorros; os marsupiais, que incluem animais como wombates e cangurus; e os monotremados, que são mamíferos que põem ovos. Monotremados incluem apenas ornitorrincos e equidnas. Todos os outros mamíferos são marsupiais ou eutérios, para você ter ideia do quanto eles são únicos. Embora eu não queira irritar o Knuckles, ser um monotremado é realmente a única coisa interessante sobre equidnas. Mas vamos seguir em frente. O ornitorrinco está em um clube exclusivo. É nóis, pai! E aqui vai outro fato divertido. Eles são psíquicos, ou mais ou menos isso. Os ornitorrincos têm um 6º sentido além dos 5 que nós temos, e que chamamos de eletrorecepção. Olha só, toda matéria viva emite um campo elétrico muito leve. É por isso que a gente consegue tomar choques estáticos por fricção. Bom, os ornitorrincos conseguem fechar as pálpebras dos olhos e das orelhas, que é mais uma coisa estranha que eles têm, e ver o mundo através dessa eletricidade. Curiosamente, o campo elétrico de uma criatura em pânico é mais facilmente detectável. É por isso que, mesmo em águas escuras ou salobras, um ornitorrinco consegue caçar peixes com facilidade. Você pode se esconder ou ficar parado, mas não pode desligar o seu campo elétrico. Como se isso não fosse legal o suficiente, em 2020 foi descoberto que os ornitorrincos realmente brilham sob luzes ultravioleta, que iluminam seus pelos de branco, verde ou azul. Em teoria, o ornitorrinco consegue ver a luz nesse espectro, e assim ele é capaz de identificar outros ornitorrincos no escuro. Tá vendo? Eu tava falando sério quando eu disse que a gente descobre algo novo sobre eles a cada década. Ah, e antes que eu me esqueça, eles também são venenosos, produzindo uma toxina nociva através de espinhos nas patas traseiras durante a época de acasalamento. Você não vai ficar surpreso ao saber que eles também são um dos únicos mamíferos que conseguem fazer isso. Honestamente, esses caras são tão estranhos que eu não ia ficar surpreso se, quando os alienígenas finalmente resolvessem descer no nosso planetinha azul, um monte de caras familiares com bico de pato saíssem do disco voador. Essas foram algumas criaturas verdadeiramente incríveis e admiráveis. Você conhece algum animal incrível que eu possa ter deixado passar? Conta pra mim os seus favoritos nos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir!